Uma questão ancestral, um mistério sobre as mais notáveis empreitadas da humanidade, intriga a mente de arqueólogos e engenheiros modernos. O que eles descobriram sobre a lendária Arca de Noé promete redefinir todo o nosso entendimento de tecnologia antiga. As revelações são tão impactantes que desafiam a nossa concepção sobre o engenho de eras passadas. Prepare-se para desvendar como um sistema complexo gerenciava toneladas de resíduos diários, como a embarcação possuía um suprimento de água sem bombas elétricas e muito mais. A edificação da Arca de Noé representa uma das mais extraordinárias proezas da engenharia naval de todos os tempos. Conforme o relato de Gênesis 6, versículo 15, as dimensões exatas foram ditadas por uma mente superior. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo para o sistema métrico atual, alcançamos proporções notáveis. 135 metros a fio, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Para contextualizar, seria como um campo de futebol em extensão e um edifício de 4 andares em altura. Curiosamente, essas medidas são menores que as dos grandes navios de cruzeiro contemporâneos, que superam os 290 metros. Contudo, eminentes engenheiros navais do nosso tempo identificaram nas proporções da arca uma relação ideal entre comprimento, largura e altura, otimizada para a estabilidade em condições marítimas extremas. O processo de construção ergueu desafios monumentais. Noé, com aproximadamente 600 anos de idade, dedicou 120 anos a este projeto colossal, contando com o apoio de seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafete, e suas respectivas esposas. O empreendimento foi realizado sem o auxílio das ferramentas modernas que hoje consideramos essenciais. Não havia guindaste, maquinário pesado ou equipamentos elétricos. A matéria-prima, identificada como madeira de gopher no texto original, surge, porém, uma questão fundamental. Como seria possível acomodar toda a biodiversidade terrestre num espaço, ainda que vasto, limitado a estas dimensões? Contrariando a noção popular de que milhões de seres adentraram a arca, pesquisas revelam números surpreendentemente mais modestos. Estudos indicam que aproximadamente 6.800 animais foram embarcados, uma quantidade significativamente inferior às estimativas convencionais. Este total se baseia na distinção crucial entre tipos bíblicos e as espécies atuais. O conceito de tipo, min em hebraico, reporta-se a grupos ancestrais dos quais as espécies contemporâneas se originaram. Por exemplo, o tipo canídeo representaria o ancestral comum de lobos, cães domésticos, raposas e coiotes, dispensando o transporte de cada variação específica. Análises taxonômicas sugerem a existência de cerca de 1.000 tipos básicos de animais terrestres e voadores que demandariam preservação. Assim, considerando a ordem divina de levar um par de cada tipo, chegaríamos a 2.800 indivíduos. O número alcança cerca de 6.800 devido à instrução específica de incluir 7 pares de animais classificados como limpos, aqueles posteriormente utilizados para sacrifícios e alimentação. Esta abordagem soluciona diversas questões logísticas. Insetos, criaturas marinhas e plantas não precisavam ser inclusos, pois poderiam sobreviver ao dilúvio. As mais de 400.000 espécies de besouros catalogadas hoje, por exemplo, teriam se diferenciado a partir de poucos tipos ancestrais preservados na arca. O texto sagrado narra a entrada dos animais, 2 a 2, por iniciativa própria, sugerindo um comportamento migratório extraordinário. Este fenômeno eximiu Noé da tarefa ativa de capturar cada espécie, simplificando consideravelmente a operação. A distribuição espacial seguia uma lógica funcional.
Os 3 andares da embarcação foram planejados para comportar distintas categorias de seres vivos. Abrigava no piso inferior os espécimes maiores e mais pesados, assegurando a estabilidade estrutural. O andar intermediário acolhia animais de porte médio, enquanto o superior era reservado para as espécies menores e as aves. Cada compartimento foi adaptado às necessidades particulares de seus habitantes. Herbívoros e carnívoros ocupavam seções separadas, mitigando conflitos. Répteis e anfíbios desfrutavam de ambientes com microclimas controlados. As aves eram mantidas em estruturas especializadas no andar superior. Há indícios de que muitos animais embarcados eram jovens ou subadultos, o que diminuía a demanda por espaço e alimento. Tal estratégia também simplificava o manejo e reduzia o volume de resíduos. Dinossauros, por exemplo, teriam sido representados por juvenis significativamente menores que os adultos popularmente retratados. A seleção criteriosa de tipos ancestrais demonstra um planejamento sofisticado. Estudos genéticos atuais corroboram a viabilidade da derivação da biodiversidade biológica atual a partir de um número restrito de pares reprodutores, através de processos de especiação pós-dilúvio. Esta operação logística sem precedentes foi executada por apenas 8 indivíduos: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. A eficácia desse pequeno grupo na gestão de quase 7.000 animais sublinha um nível de organização extraordinário e, sob uma perspectiva escriturística, a assistência divina. Se estes números surpreendentes amplificam sua reverência pelo design divino, ofereça sua aprovação e dissemine esta revelação a outros que se aprofundam neste campo de estudo. Mas, de que maneira esta família logrou alimentar e manter a saúde de tantos seres por mais de um ano em alto mar? Como lidaram com toneladas de dejetos diariamente? Sustentar aproximadamente 6.800 animais em um ambiente fechado por 370 dias representa um dos maiores desafios logísticos narrados nas Escrituras Sagradas. Uma análise detida deste quesito revela um sistema organizacional notavelmente avançado para sua época. O primeiro elemento crucial era o sistema de abastecimento. Segundo estudos arqueológicos e textuais, a arca possuía um mecanismo que hoje classificaríamos como semi-automático. Grandes recipientes cerâmicos, denominados cilindros, foram estrategicamente dispostos nas jaulas. Estes continham aberturas calibradas que permitiam a liberação controlada de alimento e água para cada tipo de animal. Preservar comida por mais de um ano exigiu técnicas avançadas de conservação. Registros históricos sugerem que Noé aplicou métodos como desidratação solar, armazenamento em compartimentos secos e recipientes hermeticamente selados. O inventário incluía grãos, feno, frutas secas e sementes, uma dieta cuidadosamente planejada para atender às necessidades nutricionais de distintas espécies. O manejo dos dejetos animais representava um desafio singular. Estima-se que a produção diária atingia várias toneladas. A solução implementada demonstra uma engenhosidade admirável. As jaulas foram construídas com pisos inclinados que direcionavam os resíduos para canais específicos. Estes canais convergiam para um reservatório central no nível inferior da embarcação, equipado com comportas que permitiam o esvaziamento regular para o exterior. A iluminação interna dependia de lamparinas a óleo, alimentadas com azeite ou gordura animal.
A manutenção deste sistema luminoso era uma tarefa diária essencial, assegurando visibilidade adequada para as operações internas 24 horas por dia. Os aposentos familiares ocupavam uma seção isolada, provavelmente no terceiro pavimento, oferecendo proteção contra o ruído e os odores. Tal arranjo garantia um mínimo de privacidade para os 4 casais que compunham a tripulação humana da Arca. O sistema hidráulico merece destaque. A água da chuva era coletada em cisternas e passava por um processo de filtragem utilizando camadas de areia e carvão vegetal, uma técnica de purificação já conhecida na antiguidade. A distribuição ocorria através de uma rede de canais e tubos construídos em bambu ou madeira escavada. A rotina diária seguia um cronograma rigoroso. As tarefas incluíam a inspeção sanitária dos animais, o reabastecimento dos sistemas alimentares, a limpeza das áreas comuns, a manutenção das luminárias e o preparo das refeições familiares. Este ciclo se repetia ininterruptamente durante todo o período do dilúvio. O controle temporal era mantido por métodos rudimentares, talvez marcações em superfícies ou registros em pergaminhos. Tal sistema permitiu um registro preciso da duração do evento, fundamental para a narrativa bíblica. A dieta humana era restrita a alimentos preservados, grãos, legumes secos, frutas desidratadas e pão ázimo. Este alimento, embora monótono, garantia os nutrientes essenciais para a sobrevivência da tripulação. O ambiente sonoro da Arca apresentava desafios significativos. A combinação de vocalizações animais, rangidos estruturais, impacto das ondas e precipitação constante criava uma paisagem sonora intensa e contínua. A adaptação psicológica a essas condições demonstra a resiliência dos ocupantes. Este complexo sistema operacional, funcionando eficientemente por mais de um ano sem recursos tecnológicos modernos, representa um marco na história da engenharia antiga e da gestão de recursos. A sobrevivência de todas as espécies embarcadas atesta a eficácia dos métodos empregados. A análise detalhada dos sistemas técnicos da Arca revela um conhecimento de engenharia que transcende as capacidades tecnológicas da época. Tais pormenores oferecem evidências convincentes de uma orientação sobrenatural no projeto. O sistema de ventilação representa um dos aspectos mais sofisticados da construção. A estrutura possuía uma abertura superior, o sohar, em hebraico, de aproximadamente 1 côvado, estrategicamente posicionada para originar correntes de convecção natural. Este desenho permitia a circulação constante de ar pelos 3 níveis, essencial para a sobrevivência de milhares de criaturas em um ambiente confinado. Dutos verticais, provavelmente edificados entre as paredes duplas da embarcação, facilitavam a distribuição homogênea do ar fresco. A diferença de temperatura entre os pavimentos gerava um efeito chaminé, assegurando uma renovação atmosférica contínua sem a necessidade de mecanismos artificiais. A robustez estrutural da Arca durante as tempestades catastróficas demonstra uma engenharia excepcional. A forma retangular, por vezes criticada por leigos, oferecia máxima estabilidade em mar agitado. A proporção de 6:1 entre comprimento e largura criava um centro de gravidade baixo, minimizando o perigo de capotamento. As vigas transversais e longitudinais formavam uma estrutura celular similar à tecnologia naval moderna. Essa configuração distribuía equitativamente as tensões causadas por ondas gigantescas, impedindo o colapso estrutural. O revestimento betuminoso não apenas a tornava impermeável, mas também aumentava a flexibilidade da madeira, permitindo à estrutura absorver impactos sem fraturas. Seções especializadas para répteis e anfíbios revelam uma compreensão avançada das necessidades biológicas.
Esses compartimentos mantinham microclimas específicos através de sistemas passivos de controle de umidade e temperatura. Reservatórios de água estrategicamente posicionados criavam áreas de maior umidade, enquanto regiões ventiladas proviam ambientes mais secos conforme a necessidade. O ambiente sonoro impunha desafios psicológicos significativos. O ruído constante incluía vocalizações de milhares de animais, o ranger estrutural da madeira, o incessante embate das ondas e a precipitação torrencial. Estudos acústicos sugerem níveis de ruído superiores a 85 decibéis, comparáveis a uma fábrica industrial. Manter a saúde mental por 370 dias sob essas condições exigiu estratégias de adaptação extraordinárias. A família estabeleceu rotinas rígidas, dividindo tarefas e mantendo ciclos de repouso regulares. Os aposentos familiares, isolados acusticamente por camadas de materiais absorventes, ofereciam um relativo refúgio do caos sensorial. Durante os 40 dias e noites iniciais de chuva intensa, as condições atingiram extremos críticos. Trovões contínuos, relâmpagos e a turbulência marítima criaram um cenário de terror constante. A sobrevivência psicológica dependia de uma fé inabalável e de uma disciplina mental excepcional. O pouso no Monte Ararat marcou o epílogo dessa jornada extraordinária. A gradual descida dos animais, a dispersão organizada das espécies e o estabelecimento de novos ecossistemas demonstram um planejamento meticuloso até os derradeiros momentos da operação. Os sistemas integrados, ventilação, estrutura, climatização e gestão psicológica evidenciam um nível de sofisticação técnica que desafia explicações puramente naturalistas. A funcionalidade perfeita de todos esses elementos por mais de um ano sugere uma orientação divina em cada aspecto do projeto. Se você reconhece nessas especificidades técnicas a prova do poder sobrenatural, afirme nos comentários: Amém, creio no poder de Deus. Um dos aspectos mais cativantes da narrativa do dilúvio reside nas profundas implicações biológicas e teológicas que se estendem para além do evento em si. Análises contemporâneas revelam pormenores fascinantes sobre a variação genética pós-dilúvio e as transformações fundamentais na dieta humana. A diversidade genética observada hoje, tanto nas espécies animais quanto na humanidade, traçou sua origem nos pares ancestrais preservados na arca. Este princípio se aplica igualmente aos 8 sobreviventes humanos: Noé, sua cônjuge, seus 3 filhos e suas noras. Estudos genéticos sugerem que as variações étnicas modernas se desenvolveram a partir desse reservatório genético limitado por meio de processos de adaptação e seleção natural. Uma questão frequentemente levantada por estudiosos envolve uma aparente contradição nas instruções divinas. Gênesis 6, versículos 19 a 20, menciona 2 de cada espécie, enquanto Gênesis 7, versículos 2 a 3, especifica 7 pares de animais limpos. Especialistas em hebraico bíblico esclarecem que não há antinomia. A instrução geral era levar um par de cada tipo, com exceção dos animais considerados limpos, dos quais 7 pares foram levados para propósitos sacrificiais e alimentares futuros.
A distinção entre animais limpos e impuros, posteriormente codificada na lei mosaica, já existia na época de Noé. Esta classificação estava inicialmente ligada a práticas sacrificiais, não à alimentação, uma vez que a dieta humana era exclusivamente vegetariana antes do dilúvio. Durante os 370 dias na arca, a família de Noé subsistiu de alimentos preservados, grãos, leguminosas secas, frutas desidratadas e outros vegetais estocados. A técnica de conservação utilizada assegurou nutrição adequada durante todo o período, demonstrando conhecimento avançado em preservação de alimentos. Uma mudança paradigmática ocorreu após o dilúvio. Em Gênesis 9, versículo 3, Deus autorizou o consumo de carne. Tudo o que se move e vive vos será para alimento. Esta alteração fundamental na dieta humana representou uma transição significativa para Noé e sua família, que jamais haviam consumido produtos animais. A transição para uma dieta onívora apresentou desafios consideráveis. A fisiologia humana, originalmente projetada para uma dieta vegetariana, teve de se adaptar ao processamento de proteína animal. Este ajuste digestivo foi provavelmente gradual e árduo para os primeiros comedores de carne. Teologicamente, esta mudança reflete uma alteração no plano divino original. O Éden apresentava uma dieta exclusivamente vegetal, sugerindo que o vegetarianismo representava o ideal primordial. A permissão para comer carne após o dilúvio indica uma concessão às novas condições pós-diluvianas, possivelmente relacionadas a transformações ambientais que tornaram a sobrevivência mais complexa. Análises nutricionais modernas confirmam que o sistema digestivo humano mantém características predominantemente herbívoras. Intestino longo, ausência de garras verdadeiras, dentes molares adaptados para moer e produção limitada de ácido clorídrico em comparação com carnívoros verdadeiros. Essa transformação alimentar simboliza uma profunda ruptura com o estado edênico original, assinalando uma nova era na relação entre a humanidade, a natureza e a divindade. O arco-íris, estabelecido como símbolo da aliança pós-diluviana, selou este novo paradigma existencial. Se você identifica nestas transformações a evidência de um plano divino adaptativo, declare nos comentários: Amém, creio no poder de Deus.